Olá, pessoal! Trago aqui alguns comentários em relação à potência trifásica no canal. Observe, um primeiro aluno diz: "Tá errado, professor, é sistema trifásico e você não usou raiz de 3 na solução do problema." Um outro ainda diz: "Pode calcular a potência trifásica sem usar o raiz de 3 e ainda quando eu uso o raiz de 3." Então, eu percebi que as pessoas confundem, há um conflito, uma confusão quando se utiliza ou não o raiz de 3 no cálculo das potências trifásicas. E é isso que vamos desvendar neste vídeo. Em primeiro lugar, precisamos entender que o sistema trifásico ele se origina no gerador trifásico, que é um gerador que possui 3 conjuntos de enrolamentos defasados no espaço de 120 graus entre si. Dessa forma, quando o gerador entra em funcionamento, teremos a geração de uma tensão alternada senoidal nas 3 fases A, B e C. Agora, quais são as características importantes? Os módulos das tensões eficazes nas 3 fases são iguais. No entanto, essas tensões estão defasadas entre si de 120 graus. Observe no diagrama fasorial que as 3 tensões elas são simétricas, mesmo valor e mesma defasagem angular entre si, 120 graus. Outra premissa importante é que no sistema trifásico podemos ter uma ligação estrela ou ligação triângulo. Na ligação estrela, temos as 3 fases A, B e C, o condutor neutro derivado do centro da estrela, tensão de linha, que é a tensão entre fases, e tensão de fase, que é a tensão da fase para o neutro. Temos a corrente da linha e a corrente que percorre a fase. Ora, temos que lembrar que a tensão de fase é a tensão de linha dividida por raiz de 3. Isso só é verdade no sistema equilibrado, ou seja, quando as impedâncias das fases são todas iguais. E observe que a corrente de fase é igual à corrente de linha. Já na ligação triângulo, temos que a tensão de linha é a tensão entre as fases e observe que a tensão de fase é a mesma da tensão de linha. Temos agora a corrente elétrica de linha e as correntes elétricas de fase. Nesse caso da ligação triângulo, é a corrente de fase que vale corrente de linha dividida por raiz de 3. E, novamente, isso é válido para o sistema equilibrado. Agora sim, vamos entrar no cálculo da potência trifásica. Observe que temos aqui uma carga trifásica recebendo alimentação das 3 fases A, B e C. Mas que carga é essa? É um motor elétrico, mas ele está ligado em estrela ou em triângulo. Não importa, e eu vou mostrar a vocês por quê. Temos aqui a corrente elétrica de linha, que supre o nosso motor elétrico, e temos a tensão de linha, que também supre o motor elétrico. Nós sabemos que a potência elétrica trifásica vale potência aparente, raiz de 3, multiplicado por tensão de linha e pela corrente de linha. A potência ativa, raiz de 3, tensão de linha vezes corrente de linha, multiplicada pelo cosseno de θ, que é o fator de potência. E a potência reativa, raiz de 3, que multiplica tensão de linha vezes corrente de linha vezes o seno do ângulo θ, onde θ é o ângulo do fator de potência. Observe que quando utilizamos essas fórmulas, só usamos grandezas de linha. Observe, tensão de linha, corrente de linha, e em todas as fórmulas temos o fator multiplicador raiz de 3. Isso consta em todos os livros de eletricidade que trata sobre sistema trifásico. Mas de onde vem o raiz de 3? Isso eu vou deixar para o final do vídeo. Haverá um link para um vídeo específico onde eu demonstro de diversas formas de onde vem o raiz de 3. Nesse vídeo aprenderemos a utilizá-lo. Vamos então resolver essa questão de concurso público. Em um sistema trifásico equilibrado, cada fio conduz 51 amperes de corrente. A tensão entre os fios
é de 220 volts e o fator de potência é unitário. Qual a potência total do sistema? Observe que temos que calcular a potência total do sistema, que pela resposta em watts, ele deseja saber a potência ativa. Ora, a tensão entre os fios é a tensão de linha, 220 volts. A corrente elétrica em cada fio que alimenta a carga é a corrente de linha, 51 amperes. E a carga tem fator de potência unitário. Nesse caso, quando temos tensão de linha e corrente de linha na alimentação de uma carga trifásica, eu aplico diretamente a fórmula com raiz de 3. A potência ativa trifásica, P3, índice 3, indicando trifásico, vale raiz de 3 multiplicado pela tensão de linha, pela corrente de linha e pelo fator de potência. Substituindo os valores, chegaremos a 19,4 kW, resposta da questão letra D de dado. Percebeu que utilizamos o raiz de 3 quando aplicamos diretamente a fórmula utilizando tensão de linha e corrente de linha. Precisamos entender que um sistema trifásico ele é equivalente a 3 sistemas monofásicos. Temos em tela uma carga trifásica. Em estrela, poderia ser em triângulo, não faria a menor diferença. Temos as 3 fases de alimentação, A, B e C. Observe que temos na fase A uma potência para a fase A, uma potência para a fase B e uma potência para a fase C. A potência trifásica é o somatório das potências de cada fase, porque a potência é uma grandeza escalar, não é uma grandeza fasorial. Então, potência trifásica, potência da fase A, mais a potência da fase B, mais a potência da fase C. Como o sistema ele é equilibrado, as impedâncias são iguais, as potências por fase também são iguais. Chamaremos P1 potência monofásica, ou seja, a potência de cada fase. E a potência trifásica, ela pode ser calculada para esse sistema equilibrado como o triplo da potência monofásica. E observe que nesse caso não utilizaremos o raiz de 3. Você calcula a potência monofásica e multiplica por 3. Simples assim. Vejamos agora alguns exemplos. Considere o circuito trifásico equilibrado abaixo. A potência ativa que está sendo dissipada na carga é, ora, temos um sistema trifásico equilibrado. É um sistema em estrela com 3 resistências iguais a 20 ohms. Perceba que há um neutro comum e observe que a tensão do gerador, tensão de fase, está sobre a fase da carga. Facilitou tudo. Para calcular a potência trifásica, é melhor utilizarmos a potência monofásica e multiplicarmos por 3. Ora, a potência monofásica será quadrado da tensão dividida pela resistência elétrica. Substituindo os valores, chegamos que a potência monofásica vale 806 watts. E a potência trifásica, já sabemos, é o triplo, porque o sistema é equilibrado. 2.420 watts, que vale 2,42 kW. E a resposta da questão fácil, letra C. Observe que nesse caso, se você tentar calcular a potência trifásica utilizando raiz de 3, tensão de linha multiplicado pela corrente de linha, terá o mesmo resultado, mas dará muito mais trabalho. Observe agora que temos um sistema trifásico com carga em estrela, carga equilibrada, a impedância por fase vale 5 ohms e temos uma corrente elétrica de linha 2 amperes em cada fase. Qual será nesse caso a potência trifásica? Perceba nesse caso que temos apenas a corrente de linha. Nos falta a tensão de linha para utilizarmos aquelas fórmulas que já vimos da potência trifásica. Podemos então resolver calculando a potência monofásica e multiplicando por 3. Observe, a potência monofásica nesse caso será o produto da resistência pelo quadrado da corrente elétrica de fase. E como a ligação é em estrela, sabemos que a corrente de fase é igual à corrente de linha, que vale
2 amperes. Substituindo os valores, a potência por fase monofásica vale 20 watts. Como a carga ela é equilibrada, a potência trifásica é 3 vezes a potência monofásica. Substituindo os valores, chegamos a 60 watts. Percebeu? Não usamos, nesse caso, o raiz de 3. Nessa outra ilustração, temos uma carga na ligação triângulo, cargas iguais, impedância de 20 ohms e temos uma tensão de linha de 100 volts. Perceba que temos tensão de linha, mas não temos corrente de linha. Ora, eu posso calcular a potência trifásica utilizando 3 vezes a potência monofásica. Sabemos que nesse caso tensão de linha é igual a tensão de fase, 100 volts, e podemos calcular a potência monofásica pelo quadrado da tensão de fase dividida pela resistência. Substituindo os valores, potência monofásica 500 watts. Agora ficou fácil, potência trifásica é o triplo, resultado 1500 watts. E não houve a necessidade novamente de utilizarmos o fator raiz de 3. Vamos agora calcular a mesma questão anterior utilizando a fórmula da potência trifásica raiz de 3, que multiplica tensão de linha vezes corrente de linha vezes o fator de potência. Como a carga é resistiva, fator de potência unitário, eu retirei da fórmula para facilitar a compreensão. Observe que temos a tensão de linha, 100 volts, mas não temos a corrente de linha. Ora, tensão de linha é igual a tensão de fase, ligação triângulo, valendo 100 volts. Tenho que calcular, então, a corrente de fase, que será a tensão de fase dividida pela resistência da fase. Resultado, 100 dividido por 20, 50 amperes. Agora, podemos calcular a corrente de linha, que sabemos, na ligação triângulo, é a corrente de fase multiplicada por raiz de 3. Resultado, 50 raiz de 3. Vamos então utilizar a fórmula geral da potência trifásica. Substituindo os valores, chegaremos ao mesmo resultado, 1500 watts, e nesse caso, utilizamos o fator raiz de 3. Percebeu que para esse problema, a resolução utilizando a potência monofásica foi muito mais fácil do que utilizar o raiz de 3 na fórmula geral da potência trifásica? Temos que ficar ligado nisso. Resumindo, quando iremos utilizar o raiz de 3 para o cálculo da potência trifásica? Quando usamos as fórmulas gerais com os valores de tensão de linha e corrente de linha. Nesse caso, sim, utilizaremos o raiz de 3. Mas quando utilizamos a soma das potências de cada fase, potência trifásica, o triplo da potência monofásica, não utilizaremos o raiz de 3. Simples assim, ok? Valeu, pessoal, forte abraço e bons estudos!